colocar a nossa aula 14. Boa noite. Boa noite. Aula 14, variáveis aleatórias contínuas. Na última aula, a gente trabalhou a aula 13, variáveis aleatórias discretas. Eu fiz um resumo inicial, antes de falar de variável aleatória discreta e seus modelos, e a gente viu que tem um paralelo com os elementos que a gente encontra dentro da estatística descritiva. O mesmo vai acontecer com variável aleatória contínua. Vamos tentar sempre fazer um paralelo. Para ser resumido, tentar dar uma síntese antes do início da aula, nas variáveis aleatórias contínuas, você vai encontrar função. A gente tinha uma função de distribuição na variável discreta, e a gente vai ter uma função de densidade, vocês vão ver por quê. A gente vai ver variância, né, desvio padrão, consequentemente, e vai ver alguns modelos. Então, existe uma relação direta entre variáveis aleatórias discreta e contínua. Porém, elas têm características completamente diferentes. São situações diferentes. São situações de experimentos aleatórios que geram distribuições de probabilidade diferenciados. Né? Então, vamos lá. Quando é que eu sei que uma variável x, né, é uma variável aleatória e ela é contínua? Bom, a gente viu que na variável discreta, o x, a variável x maiúsculo, era uma função que associava o elemento do espaço amostral a um conjunto dos números reais, de alguma forma. Mas a gente viu que, quando a gente foi montar a distribuição de probabilidade, a gente percebeu que necessariamente os valores que a variável podia assumir eram valores que nós conseguimos fazer uma espécie de enumeração. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, a gente conseguia listar pontualmente os valores que a variável podia assumir. E isso na variável discreta. A ideia da variável contínua é a mesma, só que agora você não consegue mais pontuar os valores que a variável pode assumir. Porque agora ela faz uma objeção com o conjunto dos números reais. Lá, na variável discreta, havia uma objeção com o conjunto dos números inteiros, mas precisamente naturais. Inteiros, para ser mais exato, que pode ser negativo. E pela definição de número real, um número real, tá certo? Uma variável que assume um número real pode assumir uma infinidade de valores em qualquer intervalo numérico. Por exemplo, lá os valores podiam ser 0, 1, 2, 3. Entre 0 e 1, existem infinitos valores, se você observar de forma contínua. Existe 0,0000001, 0,00002, né? E esse número de casas decimais você pode aumentar infinitamente. Então, por isso que existem infinitos valores em qualquer intervalo numérico, se você está considerando um mundo contínuo. Então, por essa razão, trabalhar de forma contínua é imaginar que você está levando as coisas a esse conjunto do infinitesimal. Então, a função não é mais uma função de probabilidade que você vai ter. E é o que nós chamamos de função de densidade. Você vai conhecer função de densidade de probabilidade, cuja sigla realmente é FDP. A função de distribuição acumulada, né, assim como a gente viu na discreta, vai ter na contínua. Esperança, variância e distribuições. Aqui você tem a distribuição uniforme contínua e no outro material a distribuição exponencial. Então são as duas distribuições que a gente vai ver dentro dessa definição de variável aleatória contínua. Então vamos lá. Aqui tem um preâmbulo que eu acho bem interessante como leitura, tá? Sugiro que todos venham e façam essa leitura. A ideia desse preâmbulo é a mesma do que eu falei agora, né? Você tem aqui um histograma com polígono de frequências, e aí
você está tornando isso mais infinitesimal possível, ou seja, vai diminuindo cada vez mais esses intervalos, até que você vai chegar num ponto que você vai ter vários pontinhos de aleatoriedade, certo? E vai encontrar uma coisa exatamente como o nome diz, contínua. Tá? Olha aqui, uma função real, tal, né? Já foi colocado, né? Ela é discreta, se a imagem são valores que ela assume. E aí, quando ela é contínua, é um conjunto não enumerável, ou seja, pertencente ao conjunto de números reais. E aí vem a definição justamente do que eu havia falado, função de densidade. E você faz paralelo com a função de distribuição. Tá? O que a gente tinha na função de distribuição? Quando a gente tinha uma distribuição de probabilidade, existia uma função, tá? Isso aqui em variável discreta, tá? Existia uma função, né? Função distribuição de probabilidade, ou de função de probabilidade. E essa função era um fzinho, sei lá, tá? Era um fzinho de x. Só caprichar aqui. Era um fzinho de x. Tá, ótimo. Quais eram as propriedades dessa função? A gente sabia que o somatório de f tinha que ser igual a 1, né, e que ela seria maior ou igual a 0. Né? Então, a gente tinha aí somatório de f de x igual a 1, certo? Com i dentro daquele conjunto das probabilidades. Então, o que a gente vai ter na variável contínua, a gente tem uma distribuição de probabilidade, a gente vai ter uma coisa chamada função de densidade. Ou função de densidade de probabilidade, que é o FDP. Tá? P também vai ser um Fzinho. Opa, bem? Desculpa. Não, desculpa, não sabia que estava no microfone ligado. Então, agora tem a função de densidade, né, de probabilidade, que é o FDP, também é o f de x, só que é um f de x de contínuo, e ele vai ser maior que zero, né, vai assumir valores maiores que zero, também mesma propriedade, e essa soma também tem que ser igual a 1. Mas, como é que é a soma contínua? Como é que eu digo que é uma soma contínua? Porque quando é discreta, a gente vê os valores, né? Tá lá as probabilidades, você soma vai dar 1. E quando é contínua, o que é que acontece? Como é essa soma? Pois bem, a soma para variável contínua, a gente sabe o que é que é. É isso aqui. É exatamente integral. Então, integral de f de x dx. Isso. Na variável contínua, a função de densidade tem que ter essa característica aqui. A integral de f de x dx tem que ser igual a 1. Mas o que é a integral de uma variável, né? E aqui você tem um intervalo, tá certo? Essa integral, ela tem um limite inferior, tem um limite superior, você sabe que ela varia de algum lugar a algum lugar, né? A gente sabe aqui, pegando o Jamboard, que é conhecido que quando você define a integral, você define a partir exatamente de uma função, tá? Definida em um determinado intervalo. Esse intervalozinho aqui é o intervalo B. Né? Isso aqui está um pouco mal desenhado, mas vocês entendem. É uma função qualquer. Tá? E aqui está o intervalo. E aqui tem uma áreazinha, né? É exatamente isso.
A integral é exatamente essa área daqui. Né? Essa integral. A integral. Agora deixa eu ver se consigo colocar o símbolo da integral aqui. Integral de f de x dx. Exatamente essa área desenhada aí. Integral de A até B. Essa é a definição de integral, isso aí vocês já viram. Integral de A a B de f de x dx é essa área daqui. Então, essa é a definição de área. E a função de probabilidade, né, ela tem a propriedade de que a integral de f de x dx é igual a 1. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, dada uma função, dada uma variável aleatória x, que vai ter uma função de densidade, e dada a função, a integral dessa função tem que ser igual a 1. Em outras palavras, a área abaixo da curva determinada por essa função tem que ser igual a 1. Essa área, ela está limitada de menos infinito a mais infinito. Mas depois vocês vão ver que essa função, o domínio dela nem sempre vai ser de menos infinito a mais infinito. Vai estar sempre fazendo um limite como esse A e B aqui. Então, coincidiu que, se eu quiser saber essa propriedade de f de x igual a 1, da integral de f de x igual a 1, basta saber a área abaixo da curva. Então, fazer uma verificação dessa propriedade na variável aleatória contínua, né, é fazer exatamente a verificação da curva, da área abaixo da curva. Né? Então, por isso que diz que a função de densidade de probabilidade é a função que satisfaz as propriedades que f de x é maior ou igual a zero, e a área total do gráfico sobre f tem que ser igual a 1. Tá? E essa área total é justamente a integral. E aí vem uma definição de cálculo de probabilidade. Né? Você calcular uma probabilidade entre A e B, e agora vem o seguinte, né, uma coisa muito importante. Lá, na variável discreta, você calculava probabilidades pontuais. P de A, P de B, P de x igual a, P de x igual a B. Aqui não, aqui você calcula dentro do intervalo, porque não faz mais sentido calcular a probabilidade pontual. Então, você calcula a probabilidade do intervalo entre A e B. E a probabilidade de x estar no intervalo entre A e B é justamente essa areazinha daqui, entre A e B. E essa aqui é a função. Mas calcular essa probabilidade é justamente calcular a integral aqui dentro. Em outras palavras, toda vez que você for calcular uma probabilidade entre A e B, isso, na verdade, é uma integral entre A e B, f de x dx. Calcular uma probabilidade é calcular uma integral, que é calcular naturalmente a área abaixo da curva definida por f no intervalo entre A e B. Então, definido, então, o cálculo de probabilidade de uma variável contínua. É sempre pensar em área ou integral. Se for uma área fácil de você verificar, uma figura geométrica cuja área é conhecida, retângulo, quadrado, triângulo, trapézio, né? São figuras geométricas cuja área são bem conhecidas, né? Até se você for um semicírculo também, você conhece a área. Né? Mas, se for uma função diferenciada, uma função que seja um polinômio, talvez, uma função cuja identificação de área é mais difícil, e aí você usa a definição de integral dessa função. Tá? De ambas as formas, você consegue calcular essa probabilidade daqui. Né? E também, com isso, exatamente as duas definições que foram colocadas aqui, né? f de x maior ou igual a zero, propriedade da função de densidade, né? A integral é igual a 1, e o cálculo da probabilidade é o cálculo dessa integral aqui. Uma observação, deixa eu ver se essa observação é colocada aqui, é sim.
essa observação aqui, ó. Está aqui na página 12, a observação. Que essas probabilidades são iguais. Quem são essas probabilidades? Qual é a diferença entre elas? Né? Se eu aumentar aqui, aumentei demais, diminui um pouco. O que é que está acontecendo aqui? Qual é a diferença entre elas? Ora, são todas probabilidades de x estar entre A e B. Porém, na variável contínua, a probabilidade pontual, o evento x igual a A, certo? Não é contado, ele corresponde a um segmento de reta, e eu vou explicar isso para você já já. Então, tanto faz você calcular p de x estar entre A e B com um menor ou igual, ou um sendo menor e o outro menor ou igual, ou ambos serem menor. Tanto faz. Não tem diferença. Ou seja, o que importa é o intervalo. Tá certo? O menor ou igual agora não vai fazer diferença. Faz diferença na discreta, na contínua não. E por que isso x igual a A é um segmento de reta? Porque quando a gente calcula essa probabilidade aqui, a gente está calculando a área abaixo de uma curva, né? Essa área entre A e B. Se eu digo que x é igual a A, eu estou calculando a probabilidade de x estar entre A e A. Ou seja, é como se eu arrastasse esse limite B até o ponto A. Eu estivesse calculando a área desse segmento de reta aqui. Uma área de um segmento de reta não existe, porque uma área é igual a zero. A área precisa de pelo menos duas dimensões. Né? A área precisa de duas dimensões. Então, aqui eu não tenho área. Então, eu só tenho uma dimensão, então a área é igual a zero. Uma outra forma de ver isso é uma propriedade da integral. A integral de A até A é igual a zero, por definição. Né? Mas essa definição veio justamente porque eu cálculo dessa área daqui. A área, quando B se aproxima de A, ela vai diminuindo. Você vai apertando até que quando chega igual a área é igual a zero. Então, não existe a probabilidade pontual, só existe de intervalos, né, na variável contínua, e esses sinais aqui, tá certo? Menor, menor, igual, não fazem diferença em variável contínua. Então, essas probabilidades são sempre iguais. Tá. Outro tipo de função que a gente viu também no outro tipo de variável é a distribuição acumulada. Lembram? A probabilidade de x, né? A função de distribuição acumulada. A gente viu que essa função era uma probabilidade, tá? X menor ou igual que qualquer valor menor ou igual a esse determinado valor x aí. Então, eu estou acumulando todo mundo até esse valor x aqui. Né? Isso daqui é minha função acumulada. Isso é o f minúsculo. F maiúsculo aplicado a x minúsculo. Tá? F minúsculo é função de densidade. F é a função é aplicada a valor. X minúsculo é valor. X maiúsculo é variável aleatória. Então, F, você não aplica x maiúsculo, você aplica x minúsculo. Probabilidade, você aplica x maiúsculo. Então, a probabilidade de x maiúsculo, que é a variável aleatória, assumir um valor x. Então, essa aqui, ela é a função de distribuição acumulada, que é o f maiúsculo, em um determinado ponto x. Função aplica-se a pontos, a constante, a valores. Né? F minúsculo, função de densidade. F maiúsculo, função de distribuição acumulada. Então, ela é essa probabilidade aqui, de x menor ou igual a um determinado valor x. Ela vai acumulando valores até esse valor x fixo. Da mesma forma como era no discreto. Porém, aqui, lá, era uma soma. Né? Somava as probabilidades até esse valor. Aqui é a mesma soma, só que é soma contínua. Então, é uma integral. Então, isso aqui é uma integral, tá certo? E ela varia de menos infinito
até esse valorzinho x. Tá? Aqui tem uma diferença, tá? Eu só vou justificar f de t dt, porque você está mudando a variável, tá certo? Eu posso deixar simplesmente f de x dx, se não há nenhum tipo de confusão com as variáveis, tá? Então, calcular a de distribuição acumulada é calcular essa probabilidade aqui, que é calcular essa integral, que é diferente dessa. Tá? Mas ela continua sendo a área de alguma coisa abaixo da curva. Só que agora essa área ela parte de menos infinito até um determinado ponto. E por falar em menos infinito, esses são os limites aqui dessa integral. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar os limites aqui depois de feita a integral. Só faltou a função funcionar. Integral menos barra infinito até mais barra infinito. Isso aqui. Pronto, ficou um bagaço sujo aqui, eu não sei o que é. Mas enfim. Ah, mas essa função de densidade, ela vai de menos infinito a infinito. Que domínio é esse? Calma, vai ter vocês vão ver o domínio de uma função quando a gente estiver fazendo os exemplos. Aliás, posso até encontrar um aqui agora. Tá? A definição da função de distribuição acumulada, tá vendo? F maiúsculo é a probabilidade de x menor ou igual a determinado valor. Tá? Esse aqui é o tipo de gráfico. Eu preciso de um exemplo para fazer esse gráfico aqui. Tá? E esse exemplo que é colocado aqui não é um exemplo, digamos assim, apenas para colocar o formato da integral, né? Viu que aqui ele mudou a variável que eu tinha mudado lá? Certo? Ah, tá. E tem o teorema do cálculo, o fundamental do cálculo que faltou colocar aí. Se você tem a função de distribuição acumulada e ela é calculada por essa integral, tá? De f de x, que é a derivada, então f, que é a função de densidade, então a função de densidade é a derivada da função de f, a distribuição acumulada. A distribuição acumulada é a integral da densidade. A densidade é derivada da distribuição acumulada. Eu acho que antes do exemplo já está colocando já as últimas definições, que é esperança e variâncias. Esperança e variância. Então, tá. Já que vai concluir, a gente conclui também e depois faz o exemplo. Tá? É muito fácil. Como era a esperança na variável discreta? Né? Cada x tem um valor e uma respectiva probabilidade. Outro valor, outra probabilidade. E eu multiplicava isso e somava tudo no final. Então, era o somatório dos produtos do valor que a variável x podia assumir e sua respectiva probabilidade. Aqui, a respectiva probabilidade é a função de densidade, f de x. Né? Lá o que era a função de probabilidade aqui é a função de densidade. E x é x, é o valor que x pode assumir. E a soma aqui é integral. Então, quando eu falo que é a soma do produto dos valores de x vezes sua probabilidade, vai ser a integral dos valores de x vezes a função de densidade. Logo, se eu quiser calcular a esperança de x, basta que eu faça a integral. Ela também está variando. Tá? De menos infinito a mais infinito. E aí vai ser quem? O valor que x pode assumir vezes a sua função. No caso, nossa função de densidade. A integral de x, f de x dx, variando de menos infinito para infinito, é mais ou menos dizer que está variando dentro do domínio da função. Tá? E aí vocês vão ver que o domínio nem sempre vai de menos infinito a mais infinito. Vai, mas vai assumir valores diferentes de zero
dentro de um pequeno intervalo. O cálculo da variância ele depende do cálculo da esperança de x quadrado, e a gente sabe como é que é o cálculo da esperança de x quadrado. Né? Basta que aqui também tem um quadrado. Então, esperança de x, integrado de x, f de x. Esperança de x2, integrado de x2, f de x. E quem é a variância? A variância é quem ela sempre foi. Né? O que muda é só o cálculo da esperança. A variância de x é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Agora vamos para o exemplo, porque já colocamos todas as situações, tá certo? E eu queria fazer um exemplo, mas esse material aqui, ele não vai... Deixa eu ver. Desvio padrão raiz quadrada da variância, claro. Né? Propriedades da esperança da variância do desvio padrão, a mesma da discreta que foram colocadas. Esse exemplo coloca primeiro a distribuição uniforme, mas eu queria deixar para definir a distribuição uniforme daqui a pouco. Então, vamos pular. Vamos fazer um outro exemplo. Ainda é da distribuição uniforme. Aqui. Segundo exemplo, esse aqui. Tá? Essa figura aqui. Certo? Esse gráfico. A função, considera essa função. Tá? Determine o valor de K para que F seja uma função de densidade. Né? Determine a equação que define F, calcula essa probabilidade, encontra a função de distribuição acumulada, determina o valor K tal que isso aconteça, vou pedir para calcular a esperança e a variância também. Bom, olha essa situação que legal. O que é isso? Isso aqui é uma figura, eu posso até completar essa figura, se eu conseguir reproduzir ela aqui, né? Mas ela está mais ou menos assim. Eu tenho valores aqui embaixo, 1 e 6, que é 1, que é 6. Né? Aqui nesse eixo, eu tenho também os valores que estão assumindo aqui e aqui, certo? 0,1 e K. A primeira, o que se pede inicialmente é determine o valor de K para que F seja uma função de densidade. As propriedades da função de densidade, a gente já viu que ela tem que ser positiva, ou seja, ela já está aqui definida, ela é essa reta, né? Ela está acima do eixo X, então ela está assumindo valores positivos. Então ela sempre vai assumir o F de X, né? No eixo Y, que é o eixo de F de X, do contradomínio da função, vai estar sempre positivo, porque ele só é negativo daqui para baixo. Aqui em cima, tudo... beleza. O que é mais que eu quero? Eu quero que a área abaixo dessa curva seja 1. Ou seja, é isso aqui que eu quero. Essa área aqui que eu estou chamando de A, que é exatamente essa região aqui, tem que ser igual a 1. Para que essa área seja igual a 1, eu tenho que conhecer exatamente como calcular essa área. Eu poderia calcular por integral, que a gente sabe que a integral de f de x, enfim, etc e tal, mas a gente nem sabe quem é f de x. Então, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é uma figura conhecida. Né? Isso é um trapézio. E a gente sabe calcular a área do trapézio. Né? Base menor mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. Simples assim. Né? A área do trapézio é base maior vezes base menor. Base maior mais... A gente vê. Área é igual a mais B vezes a altura sobre 2. Isso é a área do trapézio.
É isso daqui, ó, a base menor. Se você observe bem, para ver onde está esse seu trapézio, tá? Aqui está o ângulo reto. Então, aqui eu tenho a base maior. Aqui eu tenho uma base menor. E aqui, consequentemente, eu tenho a altura. Tá? Fogos. Enfim. Se aqui é o ângulo reto, aqui é a base maior, aqui é a base menor, essa é a altura. Então, esse meu trapézio está definido por aqui. Eu conheço todos os elementos? Conheço. Quem é a base maior? Aqui é o zero. Aqui é o encontro dos eixos. Né? Então, esse B maiúsculo, ele está medindo de 0 até K. Então, é K. O B minúsculo está de 0 a 0,1. Então, é essa medida, 0,1. E a altura está de 1 a 6. Então, a altura é 5. É igual a 5. Substituindo, então, esses valores, eu terei K, a base maior, K, mais a base menor, que é 0,1, que a gente viu, né? Vezes a altura, que foi quanto? 5. Tudo isso dividido por 2. Essa área abaixo da curva. Só que o que eu estou fazendo aqui, né? Essa área daqui, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Só que eu quero o seguinte, eu quero que F seja uma função de densidade. Então, para isso, essa área aqui embaixo tem que ser igual a 1. Então, a área que a gente está calculando aqui tem que ser igual a 1. Então, esquece esse lado aqui. Esquece esse lado aqui e observa isso aqui. É uma equaçãozinha bonitinha. Fácil de resolver, porque no final das contas, isso aqui implica que quando eu multiplico isso aqui por 5, por transitividade, eu fico com 5K mais 0,5 igual a 2. Né? Multipliquei 5 por K, 5 por 0,1, e o 2 aqui, né, eu multipliquei por 2, os dois lados, fiquei com, o mesmo que passar o 2 para cá, multiplicando. 5K mais 0,5 igual a 2. Agora ficou fácil. Fácil? Sim. Por quê? Porque 5K é igual a 2 menos 0,5. A gente sabe que isso aqui é igual a 1,5. 2 menos meio, 1,5. 5K igual a 1,5. Quem vai ser K? K vai ser igual a 1,5 dividido por 5. Quem é 1,5 dividido por 5? Isso aqui, se fosse 15 dividido por 5, daria 3. Isso aqui é 0,3. Então, K igual a 0,3. Aqui, né, nesse desenho, a figura vai de 0,1 a 0,3. Essa reta daqui. Bom? Segundo, a equação que define F. Bom, como é que eu encontro a equação que define F? F é definido por esse segmento de reta. Então, encontrar a equação que define reta é encontrar a equação dessa reta. E eu consigo encontrar a equação de uma reta conhecendo os dois pontos dessa reta. Sempre que eu tiver dois pontos, eu consigo encontrar a equação da reta. Então, a equação de F é obtida pela equação da reta, cujos pontos são igual à equação da reta. Quais são os dois pontos que nós temos? Essa reta, ela passa pelo ponto 1,
0,1. Também passa pelo ponto 6 e K, né? Esse ponto aqui, onde K foi encontrado 0,3. Encontrados, então, os dois pontos. Os dois pontos que definem a reta, existem várias formas de se resolver, encontrar a equação de uma reta, né? Você pode encontrar pelo coeficiente de variação, pelo coeficiente de variação, pelo coeficiente angular, né? Você pode encontrar aquela formulazinha da equação da reta, x igual a x0 mais a vezes mais at, né? Existem várias formas de você encontrar a equação da reta. Deixe-me ver qual é o critério que é utilizado aqui no material. Tá? Apenas para confirmar aqui, a área do trapézio K igual a 0,3. Né? É uma função linear, é uma reta passando pelos pontos 1, 0, 1, 6, 0, 3. Ele foi encontrado a partir desse sistema de equação. Tá? De modo que a equação da reta é a x mais b. Tá? Dessa forma. Eu tenho um jeito mais peculiar de encontrar, mas eu acho que eu preciso de um quadro mais adequado para fazer isso. Né? É através de determinantes. Cálculo de determinantes. Deixa eu ver se eu consigo colocar um determinante aqui. Primeiramente, aqui dentro, determinante 3 por 3. Isso. Quem seriam os elementos desse determinante? Né? Eu teria aqui o seguinte, x, y, quais são os pontos x? 1 e 6, né? Então, aqui teria sido 1, aqui teria sido 6. Y, 0,1 e 0,3. 0,1, 0,3, e aqui eu teria uma coluna de 1. Então, esse determinante aqui igual a zero me daria a equação da reta. Né? Primeiro ponto, segundo ponto, xy. Como é que eu calculo o determinante? Quem lembra? Isso é álgebra linear. Né? Para encontrar o resultado do determinante, eu vou fazer aqui, ó, primeiro essa diagonal, certo? Eu vou multiplicar essa diagonal, vou somar com essa segunda aqui, vou somar com essa terceira aqui. Depois eu volto subtraindo. Então, é x vezes 0,1 vezes 1, que vai dar 0,1x, mais y vezes 1 vezes 6, que vai dar 6y, mais 1 vezes 1 vezes 0,3, que vai dar 0,3. Agora eu volto subtraindo. 6 vezes 0,1 vezes 1 vai dar 0,6. 0,3 vezes 1 vezes x, menos 0,3x. E 1 vezes 1 vezes y, que vai dar y. Isso igual a zero. Está aqui. A equação da reta está aqui. Eu só tenho que isolar o y nessa história toda. Como é que fica isso aqui, então? 0,1x menos 0,3x vai dar menos 0,2x. Certo? 6y menos y, 5y. 0,3 menos 0,6, menos 0,3. Igual a zero. Mas aí, quem é y fica de um lado, quem não é y fica para o outro. Então, isso aqui vai ficar a equação. 5y igual a 0,2x menos 0,3. Melhor ainda.
Y igual 0,2 dividido por 5. Eu não sei. Vou encontrar quem sabe. 0,04. Então, isso aqui é 0,04x menos 0,3 dividido por 5, 0,06. Essa é a equação. É a equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Tá certo isso? Vamos ver. Quando os x, quais são os x, né? X tá aqui, ó, 1 e 6. Quando x é 1, y vai ter que ser menos 1. Perdão, 0,1. Quando é 6, vai ter que ser k, que é 0,3. Vamos ver. Quando x é 1, quando x é 1, isso é 0,04 menos 0,06, que não vai dar 0,1. E eu errei. Professor, Oi. eu acho que em cima esse menos 0,3 passa para o outro lado e fica positivo. Ah, você não só acha, como eu tenho certeza. Então, isso aqui é mais. Então, quando x é 1, é 0,04 mais 0,06, né? Vai dar 0,1, ok? E quando x é 6, vai dar 0,04 vezes 6, é 0,24. Eu vou somar com 0,06, e isso vai dar 0,3. Ok, obrigado. Então é isso, é mais. Então a y é igual a isso. Então quem vai ser a minha função de densidade? Veja bem, eu quero encontrar uma fórmula para a minha função de densidade. A minha função de densidade, ela vai assumir valores da seguinte forma. E essa vai ser sempre a cara... Oh, não queria isso. E essa vai ser sempre a cara de uma função de densidade. Eu estou usando aqui. Pessoal, só para mim que está dando problema. Zero. Caso contrário. Ou seja, no caso. Oi, Moisés. Pode falar. Quando você achou os pontos, depois a gente não viu mais nada, picotou tudo. Ah, foi, deve ser minha internet. Tá. A equação da reta, ok, né? Sim, até a hora equação que da você conseguiu e colocou os valores de x sem problema nenhum. Depois disso, não apareceu mais nada. Ah, tá. Isso. Então, Essa depois montagem aí, não passou. Ah, tá. Depois que eu substituí os valores de x para encontrar os pontos, né, eu fui definir a minha função de densidade. Então, a minha função de densidade, ela vai ser essa função que eu acabei de encontrar, que é essa daqui, apenas quando x estiver entre 1 e 6. Porque ela só assume essa reta nesse intervalo. Fora desse intervalo, ela não assume nada. Então, ela é constante igual a zero. Então, ela vai ser igual a zero caso contrário, ou seja, caso o x não esteja nesse intervalo. Em outras palavras, quando x está entre 1 e 6, a função é essa reta. Fora, é uma função constante igual a zero. Então, essa aqui é a minha função de densidade. O que eu estava dizendo é que a função de densidade vai ter sempre essa cara. Tá? Uma função em um intervalo e zero fora desse intervalo, né? Em qualquer outro valor, qualquer outro espaço. Tá? Então, essa seria a função que iria assumir, tá certo? Tá aqui ela, no exercício, no exemplo, tá certo? Está bem definida. Caso contrário, caso não consiga estar nesse intervalo, ela não assume esse valor.
Então, tá. Com essa função de densidade, eu consigo calcular probabilidades. Definir a equação de F. Como é que eu calculo essa probabilidade de x estar entre 2 e 3? Bom, posso pensar da seguinte forma. Eu quero saber a probabilidade achar minha equação. 2 e 3. Como é que eu calculo essa probabilidade? Tem duas formas de resolver isso. A gente já viu que calcular a probabilidade é encontrar uma área. Professor, aqui está menor ou igual. Você colocou menor de propósito. Coloquei de propósito porque não faz diferença. Eu posso calcular isso por integral de 2 a 3 de f de x dx, e eu sei calcular essa integral porque f de x é um polinômiozinho, função linear, muito fácil. Ou eu posso calcular a área abaixo da curva. Aí eu venho para a curva, né? Eu coloco um 2 aqui. Eu coloco um 3 aqui. Tá? Eu faço uma retinha aqui, que deveria ser uma reta aqui também. E essa área daqui. Só que tem uma coisa. Eu preciso saber quem é o f de 2, que vai ficar aqui. Eu preciso saber também aqui, quem vai ser o f de 3. O que não é difícil também, que é só substituir a formulazinha aqui. Substituir por 2, substitui aqui também por 3. E aí eu teria um trapézio novamente. Base maior, base menor, altura. Fica a critério de vocês escolher a melhor forma de você encontrar, tá certo? Essa área. Lá no material, está sendo calculado por área. Tá certo? Quando ele pergunta aqui, né? Calcular essa probabilidade, calcular essa areazinha daqui. Né? E aí já sabe que são trapézios e tal. Ele calcula f de 2 e f de 3, tá aqui, ó. F de 3, 0,18. F de 2, 0,14. Né? A altura do trapézio, a gente já viu que é 1, né? Que o trapézio está sendo considerado essa altura daqui, é 1. E, por fim, né? A soma, a base maior, que é o f de 3, e a base menor, que é o f de 2, está aqui, ó. Base maior, base menor. Somando, a altura é 1, dividido por 2. Faz essa conta, 0,16. Está resolvido, tchau e benção. A outra forma que a gente pode calcular é justamente usar essa integral. É a integral de 2 a 3 de 0,04 x mais 0,06, tudo isso aqui dx. Lembranças boas de cálculo da integral. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui seria igual já saiu da fórmula. Isso aqui seria igual a 0,04 x ao quadrado sobre 2 mais 0,06x. Isso é a integral de 0,06. E isso aí estaria variando de 2 a 3. Ficou engraçadinho esse 2 a 3 aqui. Bom, a ideia é a seguinte.
Quando você substitui por 3, você fica com 3 ao quadrado sobre 2, vezes 0,04. 3 ao quadrado é 9, 0,04 sobre 2 dá 0,02, então isso aqui vai dar 0,02 vezes 9. E 0,02 vezes 9, 0,18. Esse valor parece que a gente já conhece, né? Mais. Novamente, substituindo x por 3, 0,06 vezes 3. 8 também. Agora, subtrai com substituindo x por 2. 0,04 sobre 2 dá 0,02. 2 ao quadrado dá 4. Então, é 0,02 vezes 4. Isso vai dar 0,08, né? Mais, substitui aqui por 2, dá 0,06 vezes 2. Isso vai dar 0,12. É isso? 0,06 vezes 2. 0,18 mais 0,18 dá 0,36. Menos 0,8 mais 0,12 vai dar 0,2, né? 0,20. 36 menos 20, 16. Isso. 0,16 está aqui. Então, mostrei que pode ser resolvido de duas formas diferentes, tá? Chegando ao mesmo resultado, que é 0,16, quando você calcula determinada probabilidade de uma figura cuja a área é conhecida, né? A fórmula da área, do cálculo da área é conhecida. Encontre a função de distribuição acumulada. Qual é a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória? Bom, a gente já sabe que a função de distribuição acumulada, né, ela é dada por f de x igual a quê? Integral que varia de quanto? Menos infinito, vai até um determinado x, que é f de x. E quem é f de x? 0,04x mais 0,06. Tá? A gente já viu o cálculo dessa integral, não é? Você vai dar... Cadê? Esse daqui é 0,04 sobre 2, que é 0,02. Então, isso aqui é 0,02x ao quadrado. Zero vírgula 0,02x ao quadrado mais 0,0 quanto? 6x. Então, a função de distribuição acumulada, que é o cálculo dessa integral, tá? Vai ser isso aqui. Variando de menos infinito a x. Porém, de menos infinito até o menor valor de x, ela não recebe nenhum tipo de valor. É zero. Quem é esse menor valor de x? É esse aqui, ó, 1. Tá? De menos infinito até 1, ele assume zero. De 1 até 6, ele assume essa função. De 6 em diante, ele acumulou um total de 1. Né? Ele acumulou 1, porque já acumulou todas as funções aqui dentro. Então, na verdade, a função de distribuição acumulada, ela recebe o seguinte formato. Ela é zero. Situação quando x é menor do que 1. Afinal de contas, quando x é menor que 1, eu não tenho nada de probabilidade acumulada, né? Essa figura está meio suja, mas eu estou aqui, ó, vindo do menos infinito até esse ponto 1. Não tem nada aqui. Então, não tem área nenhuma. Então, se não tem área, não tem probabilidade. Ah, tá.
Mas ela assume esse valor aqui que eu acabei de calcular, quando justamente x está entre 1 e 6. É justamente o meu intervalo de domínio da minha função de densidade. Aqui. E, depois disso, vai assumir 1. X maior que 6. O que é isso? Bom, lembra, a distribuição é acumulada. Então, está acumulando sempre valores. Está acumulando quem? A área abaixo da curva, que são as probabilidades. Então, quando x, você imagina sempre vindo aqui retas, cortando, está em 0, 0, 0, 0, 0, até chegar em 1. Quando passa de 1, eu tenho essa área daqui, aqui é o xzinho, e esse xzinho, ele vem para cá. Ele vai aumentando. No que ele vai aumentando, essa área daqui vai abrindo, vai ampliando, vai aumentando também. Até que ele chega aqui no ponto 6. Quando ele chegou aqui no ponto 6, a gente já viu que a área total abaixo dessa curva aqui é igual a 1. Então, já acumulou tudo que tinha que acumular. Tá, e quando eu passo de 6, valores maiores que 6 aqui, 6,1, 6,2, 6,8, 9, 10, o que é que acontece? Eu não tenho mais probabilidade para acumular, porque eu estou com 0. Então, eu continuo acumulando tudo que tinha vindo antes. E tudo que eu tinha vindo antes era exatamente 1, que é essa área total. Então, independente do valor que eu tenha aqui maior que 6, eu estou sempre acumulando 1. Por isso que a função de distribuição acumulada vai ser sempre igual a 1, sempre que x for maior que 6, que é aquele valor limite ali, tá? da variável. Então, essa é a minha função de distribuição acumulada. Ela vai ter esse comportamento aqui. Apenas para registrar. Vamos lá. Função de distribuição acumulada. Menos 0,08. Faltou alguma coisa aí. Menos 0,08. Isso aqui não existe, não. O que é que você está fazendo aqui? Vamos ver. Como é que a gente verifica se está certo ou está errado, né? O livro está com menos 0,08, o meu não tem nada. O que é que acontece quando x é igual a 1? Quando x é igual a 1, essa função tem que dar 0. Ah, é verdade. Zero vírgula 0,06. Menos 0,08. Ah. Porque, na verdade, essa integral aqui, essa função aqui, ela está variando de 1 a x. Vamos lá. Quem seria essa integral aqui de 1 a x? Seria esse daqui, né? Com x variando de 1 a x. Ah, tá. Faltou isso aqui. Realmente, eu não substituí aqui. De 1 a x, porque de menos infinito a 1 não existe valor, então você acaba contando do menor valor que a variável pode assumir. E esse menor valor é 1. X é exatamente isso aqui. Pá. Né? Então, eu substituo isso aqui por x, por isso que ele muda a variável. Menos quando x é igual a 1, substituindo pelo 1. Aí eu fico com 0,02. Quando x é igual a 1, isso aqui vai ficar 0,02 mais
Quando x é igual a 1, 0,06. Claro, 0,02 mais 0,06 é 0,08. Então, eu estaria subtraindo 0,08. Agora sim. Isso aqui, menos 0,08. Foi isso, tá, gente? Só para complementar aqui, a função de distribuição acumulada, então, tem essa cara daqui. Ótimo. Tá? E só para chegar onde foi chegado aqui também, tá? 0,08. Aqui é exatamente o casinho variando, né? Saindo do 1 e chegando no 6. E ele vai carregando a pintura e vai aumentando o espaço, cuja área total é igual a 1 aqui. Essa é partindo da área igual a 0 até a área igual a 1. Tá. Tem um gráfico, não foi colocado o gráfico aqui. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês. Né? Eu não sei se eu consigo fazer o gráfico, vou ter que tentar fazer o Jamboard. Certo? Vou limpar essa frame aqui para fazer o gráfico. Por quê? Quem é esse gráfico aqui? Ora, eu consigo fazer esse gráfico pensando no seguinte. A função de distribuição acumulada é uma constante igual a zero quando x menor que 1. Então, aqui no meu Jamboard, que eu posso ter aqui, bem mal desenhado, esse daqui, sendo aqui o zero, aqui o x, e aqui a função de distribuição acumulada, f de x, tá? O que é que acontece com f de x? Ela é zero, constante igual a zero, para x menor que 1. Então, qualquer valor de x menor que 1, ela vai ser constante igual a zero. Deixa eu colocar o 1 aqui. E aqui eu terei uma função constante igual a zero. Até 1. De 1 a 6 é essa função aqui. Observe que essa é uma função que é um polinômio de segundo grau, né? Uma função quadrática, cujo coeficiente de x² é positivo. A gente viu que em equação de segundo grau, se o coeficiente de x² é positivo, isso é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima no intervalo de 1 a 6. Esse é o comportamento. Uma parábola com concavidade voltada para cima. Depois a gente pensa nisso. Porque eu tenho uma função mais fácil, que é essa função constante igual a 1 quando x maior que 6. Ou seja, a partir daqui, essa função ela vai receber o valor constante igual a 1. Ou seja, essa linha daqui. Ela, a partir do 6, ela tem, para mais infinito, né? Ela recebe essa função igual a 1. Aí tá. Entre 1 e 6, eu vi que ela recebe uma função que é uma parábola. Né? Uma parábola com concavidade voltada para cima. A gente sabe desenhar uma parábola com concavidade voltada para cima. A questão é onde ela começa e onde ela termina. Bom, aqui dentro da parábola, se eu faço x igual a 1, o que é que acontece quando x é igual a 1? Eu fico com 0,02 mais 0,06, né? Já estou substituindo por 1, né? Menos 0,08. Ou seja, 0,08 menos 0,08, isso aqui é zero. Ou seja, exatamente onde a gente está. Então, ela começa do zero mesmo aqui. Melhor para nós se ela terminar no 1, né? Quando x foi igual a 6 e a função foi igual a 1. Substitui por 6. 0,02 vezes 36. Mais 0,06 vezes 6, que vai dar 0,36. Então, aqui eu venho com mais 0,36, 1,08, menos 0,08. É 1. Ou seja, quando x é igual a 6, a função também recebe 1. Em outras palavras,
ela se encontra aqui. Então, é uma parábola com concavidade voltada para cima, que vai ter esse comportamento aqui. E tem essa continuidade, né? Então, esse é o meu gráfico de F desse exercício. Ele faz essa rampinha aqui de skate. Muito legal. Então, continuando com um elemento que não foi pedido aqui, né? Um outro elemento que é pedido aqui é encontrar um determinado K, tal que P de x menor ou igual a K igual a 0,6. Né? Tem a figura aqui embaixo, que ajuda bastante, eu vou me limitar a usar essa figura. Tá? É aqui mesmo. Ele quer que P de x menor ou igual a K, ou seja, essa região aqui, certo? Seja igual a 0,6. 0,6. Ou seja, ele quer que essa região represente 60%. Ele quer saber quem é K, tal que essa região represente 60%. A gente já viu que a área é exatamente a área de um trapézio. Então, ele quer saber o K, sabendo a área do trapézio. Pela fórmula da... Está usando outro argumento aqui. Eu quero usar um argumento e está usando outro. Vou usar o meu argumento aqui. Ele quer saber o valor de K, sabendo que essa área é 0,6. Então, quem é a área do trapézio? Base maior, base menor, vezes a altura. Ah, tá. Mas quem é a base maior? F de K. Quem é a base menor? É 0,1. Entendi. Por isso que ele calculou o F de K. F de K... porque já trabalhou direto com a função acumulada. A função acumulada em K é 0,6. Entendi. E aí, substitui isso aqui, vira a equação do segundo grau, você encontra K igual a 4,52. Então, essa aqui vai ser o nosso... Bom, aqui foi encontrado o resultado utilizando a equação do segundo grau, né? A fórmula de Bhaskara. Né? A gente também poderia encontrar a partir... Cadê o desenho? A partir dessa área, mas teremos que encontrar f de 1 e f de k para substituir, sabendo que f, no caso aqui, seria essa função aqui. Em outras palavras, calculando a área do trapézio, essa área daqui seria base maior, que é f de k, e quem é f de k? A área, primeiro área, que é 0,6, vai ser igual. Base maior, quem é base maior? F de K. Quem é F de K? 0,04K mais 0,06. Não é isso? 0,04 x mais 0,06. Então, isso aqui é a base maior, mais a base menor. Quem é a base menor? A base menor é essa altura daqui, que a gente já sabe que é 0,1. Mais 0,1. Isso tudo você multiplica pela altura. Quem é a altura? K menos 1. K menos 1. K menos 1. Pega todo mundo e divide por 2. Isso é o que eu tenho. O que eu preciso encontrar é o valor de K. Parece que por aqui também vou encontrar a equação do segundo grau. No final das contas, vai acabar caindo naquela mesma equaçãozinha. Por quê? 0,6 vezes 2 vai dar 1,2. Aqui não tem jeito. Vou multiplicar todo mundo por K, multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico todo mundo por K, isso aqui vai dar 0,04 K ao quadrado mais 0,06 K mais... Peraí, 0,06 mais 0,1 dá 0,16. Então, eu multipliquei todo mundo por K e agora multiplica todo mundo por menos 1. Então, fica menos 0,04K menos
0,16. Isso. Isso. Eu só preciso fazer essa continha daqui de dentro, né? 0,16 menos 0,4, que vai dar 0,12K. Então, positivo. Então, eu fico com isso aqui. Jogando 1,2 para cá, para ficar a equação igual a zero, eu fico com 0,16 mais 1,2, 1,36. Então, aliás, eu tenho que dividir todo mundo por 0,04. Tá, 1,36. Então, eu teria o seguinte. 0,04K ao quadrado mais 0,12K menos 1,36 igual a zero. Aí agora sim, divide todo mundo por 0,04. Isso vai dar K ao quadrado mais 0,12 dividido por 0,04, 3. 3K menos 1,36 dividido por 0,04. 4. Essa é a equação, deixa eu ver se é a mesma. K ao quadrado mais 3K menos 34 igual a zero. K ao quadrado mais 3K menos 34 igual a zero. É a equação segundo grau, e aí usa a fórmula de Bhaskara e encontra esse resultado que foi solicitado aqui. Para concluir esse exemplo, não, já é outro exemplo aqui, tá? Então, ok. Vamos deixar como exercício para vocês esses outros exemplos aqui, porque agora eu quero fazer a definição justamente da distribuição. Cadê? Da distribuição uniforme. Era o primeiro exemplo que tinha sido colocado lá, mas eu vou colocar aqui como definição da distribuição uniforme. É sobre variável aleatória, tá? Os exemplos que estão aí são bem interessantes. A distribuição uniforme, lembrem, uniforme. Lembra o que a gente tinha? Toda vez que a gente tinha uma distribuição, a gente tinha uma função, no caso da variável discreta, a função de probabilidade, no caso da contínua vai ser a função de densidade, uma esperança e uma variância. Né? E tinha uma notação também. Né? Então, eu tenho uma notação. Variável x tem uma distribuição uniforme. Eu posso escrever a palavra uniforme. Vou apenas colocar um U e colocar um intervalo. Tá? É justamente o intervalo de definição da distribuição uniforme. O que significa isso? O que significa no intervalo entre A e B, essa variável vai assumir valores uniformes. Então, x tem a distribuição uniforme no intervalo entre A e B. Tudo que eu preciso é conhecer o intervalo A e B. São os meus parâmetros. Né? Então, aqui ele está fazendo exatamente isso. Ó. A e B. E aqui o intervalo. Ela é uniforme porque é uma função constante. E é a função constante no intervalo entre A e B igual a K. Ela não depende de x. A função constante não depende de x. Então, quem é esse K para definir minha função? Eu diria que a função de densidade, certo? É igual a uma constante. Resta saber quem é essa constante. Está aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que a área total abaixo da curva tem que ser igual a 1. Então, base vezes altura, que acaba virando um retângulo, né? Base vezes altura é mais fácil de encontrar. Então, o que eu sei é que a área é igual a 1.
a área é igual a 1, o que implica que base vezes altura tem que ser igual a 1. E quem é base, quem é a altura? É um retângulo, né? Quem é base? B menos A. Qual é a altura? K. Então, isso implica que a base, que é B menos A, né? Vezes K é igual a 1. Implica que qual é o valor de K? Sobre K é 1 sobre B menos A. E a minha função é K nesse intervalo. Logo, a minha função de densidade é dada por 1 sobre B menos A quando x está no intervalo e 0 caso contrário. Definida a minha função de densidade. Também posso encontrar a função de distribuição acumulada, que é a mesma forma, essa probabilidade aqui. Que é a mesma forma, é encontrar a função que vai até x, acumula até um valor, determinado valor x. Tá? A função de distribuição acumulada vai ser exatamente x menos a sobre b menos a. É fácil encontrar isso, tá? É muito fácil. Basta fazer a integral. Qual é a integral? São distribuição acumulada função de distribuição acumulada. Essa área daqui. Quem é essa área daqui? X menos A, base vezes altura. X menos A vezes altura. Quem é a altura? A altura é a função, que é uma constante. E quem é a função? Cadê a função? Está aqui. 1 sobre B menos A. Então, a distribuição acumulada vai ser x menos A, que é a base, vezes a altura. Quem é a altura? É a função. Quem é a função? É 1 sobre B menos A. E isso, naturalmente, vai ser igual a x menos A sobre B menos A. Essa é a minha função de distribuição acumulada. E como ela sempre vai obedecer aquele critério, quando x está em A, a função é 0. Quando x está em B, a função é 1. Então, ela vai ser 0 quando x for menor que A, x menos A sobre B menos A quando x está entre A e B, e 1 quando x é maior que B. E ela vai ter esse comportamento aqui. Outros elementos são a esperança e a variância. Também são muito fáceis de se encontrar, mas a gente não precisa ficar aqui se alongando para encontrar esses resultados. Então, a gente já considera, bom, primeiro que a esperança é a média, e a média de qualquer intervalo entre A e B que seja uniforme é a média, né? Soma dividido por 2, então é exatamente A mais B sobre 2. Tá? E a variância vai seguir a fórmula da variância, sabendo quem é a esperança x quadrado, pode usar a integral para encontrar, tá? E fazendo aquelas substituições que a gente faz para encontrar o cálculo da variância. Vai ficar b menos a ao quadrado sobre 12. Resumindo, tarefa aleatória com distribuição com função de densidade, que é maior ou igual a zero, e que a integral é igual a 1, a área abaixo da curva é igual a 1. Cálculo de probabilidade é uma integral, né? A função é a área abaixo da curva. Função de distribuição acumulada é uma probabilidade de x menor ou igual a um determinado x. A distribuição uniforme
a experiência, a maioria de 12, menos a 12. Aqui é 12, tá? Aqui é igual a 12. Tá? Acabou de mostrar aqui, ó. 12. Tá? Então, aqui é igual, denominador aqui é 12. Mais exercícios e com resolução, todos eles com resolução referente à aula 14. Eu vou fazer o seguinte, eu não gosto de adiantar muito a aula. Essa aula de distribuição exponencial, ela depende de mais tempo do que meia hora. Com meia hora, a gente não consegue ver a distribuição exponencial. Então, eu vou deixar ela para depois, tá? A gente fica com essa aula 14 hoje, fica com esse material, certo? Vocês têm exercício, a lista de exercício traz bastante coisa interessante. Tá? Essa distribuição de e é isso. Com esses elementos, vocês têm o conhecimento de variável aleatória contínua e também a distribuição uniforme contínua. Né? Não falei nada sobre exponencial. Tá bom? Tem a lista de exercícios referente a isso, está liberada na página. Eu vou liberar as aulas de distribuição normal, que são as últimas aulas, mas elas só serão vistas na outra semana, tá? Assim como os exercícios também. Mas vocês fiquem à vontade, tá certo? O material está disponível, eu vou disponibilizar também essa aula, né? Eu vou parar a gravação, mas vocês vão ter essa aula postada, tá certo? E deixa eu ver aqui.